Vamos dar início a mais uma reflexão de Padre Fábio de Mello. Junho, abrindo o mês do coração de Jesus, essa mística que será sempre atual para nós, e também um desafio, porque não é fácil a gente ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive a oportunidade de aprender, e foi com minha mãe, quando eu perguntei para ela o porquê da imagem do coração de Jesus ter o coração para fora. E ela me disse de maneira muito simples e nunca mais saiu de mim: meu filho, é porque ele não tem nada a esconder. E depois, quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé, sob a influência dessa mulher que já trazia em si as marcas do coração de Jesus, e interessante, quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer, mais eu identifico nela as características de Jesus. Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre. E eu fico muito honrado de ser filho dela e de ter aprendido com ela essa devoção também. O coração de Jesus que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha história, depois da minha formação como padre. Tive a graça de fazer os meus estudos lá, na congregação do Sagrado Coração de Jesus, e mais do que estudar, tive a oportunidade de aprender essa mística no meu dia a dia, de apreendê-la com uma proposta muito concreta de ser gente. Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez possuir e que jamais sairá de mim, é a oportunidade de amar Deus na experiência humana que faço. Eu não cresci num meio teológico alienado. Eu não estudei num meio alienado. Não. A espiritualidade do coração de Jesus dentro da congregação é muito encarnada. E tive a graça de aprender o que é essencial para mim hoje como padre, que é a oportunidade que eu tenho de amar o ser humano, as questões humanas, à luz do coração de Jesus. E hoje eu vivo o meu desafio como padre, como cristão. Eu não dissocio as duas vocações em mim, porque é no mesmo pacote que eu preciso dar conta das duas. Eu preciso ser cristão nas minhas atitudes. Eu preciso ser cristão nos meus pensamentos. Eu preciso ser cristão nas minhas palavras, nas minhas escolhas. E quanto mais eu conheço o coração de Jesus, que é o parâmetro para as minhas escolhas, maior é a oportunidade que eu tenho de vasculhar as minhas incoerências, os lugares onde eu ainda não sou devidamente cristão, e ali, à luz dele, que me ama mesmo quando sou pecador, ter a oportunidade de corrigir os meus erros, ter a oportunidade de tornar-me um ser humano melhor. E eu lhe convido, você que também, de alguma forma, participa dessa espiritualidade, já que a igreja é misericordiosa a partir do coração de Jesus, e nós estamos sendo convidados a viver uma igreja misericordiosa neste ano, ano da misericórdia, a gente abrir esse mês do coração de Jesus com o compromisso de tornar o nosso cristianismo mais concreto, mais vivo e mais coerente. E hoje, para ajudar a refletir esse início do mês do coração de Jesus, ele que também é padre do coração de Jesus, que é o grande responsável por muita coisa na minha vida, eu sempre digo que eu não tenho o direito de dizer o meu nome sem me recordar do nome dele. Me abriu portas, me deu oportunidades, tornou-se uma pessoa que de fato me amou no momento que eu precisava ser amado, me orientou no momento que eu precisava ser orientado, para que hoje eu pudesse exercer o meu ministério com meus erros. Meu querido amigo Padre Joãozinho, vem cá, meu professor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tudo bem? Christian. Boa noite, seu Christian. Oi, Cristian. Tudo certo? Esse piano aí, maravilhoso. Padre Joãozinho, como é que o senhor vive no seu dia a dia os desafios de ser um padre do coração de Jesus e ensinar esse povo essa mística, que é tão simples, né, padre? Mas ao mesmo tempo o mundo tem sido tão contrário à mística do coração de Jesus, à mística da misericórdia. Como é que você hoje vive isso no seu dia a dia? Sabe, Fábio, existem coisas que parecem óbvias e a gente
Parece que a gente nunca viu, e depois que vê, parece que vê sempre. É como aquela pessoa que você não conhecia, de repente você vê a primeira vez e aí você não para de ver, né? Toda depois, hora né? parece que você vê a pessoa e descobre até que já esteve com ela na mesma escola, não sei o quê. E a espiritualidade do coração de Jesus é tão comum, tão cheia de saberes que todo mundo sabe, mas de repente eu observei o lado aberto de Cristo na cruz e comecei a observar que aquilo tinha um sentido para o meu xará, o apóstolo João, que ele ficou olhando lá, tá, no João 19, né? Ó, o lado estava aberto porque um soldado chegou, ele é insistente, né? Transpassou o lado com uma lança, saiu sangue, saiu água, aquele que viu dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade. Olha quanta insistência. Eu escuto falar disso desde que eu era criança, quando entrei no seminário. Você também deve ter feito a mesma experiência, né? O coração de Jesus a partir da mãe, né? Exatamente. No seminário, 1976 eu entrei, né? Com 11 anos. É uma criança. Outro dia uma pessoa me perguntando, como é que você conheceu o Padre Joãozinho? Eu conheci ele seminarista com a mão queimada. É verdade. Eu estava fazendo minha viagem de férias na 8ª série, a gente ganhou um presente do Padre Aurélio na época. Ele nos trouxe de Kombi para conhecer o mar. E eu me lembro quando eu cheguei no conventinho, o senhor estava lá. Foi com limão. Queimou com limão, isso mesmo. Limão no sol. Mas, e então, de repente, eu me dei conta que amar é abrir. Olha que simples, coisa óbvia. Hoje eu olho para isso, mas é verdade. Amar é abrir a mão, abrir a mente, porque a palavra amor e o coração é a metáfora do amor íntegro e integrado, do amor inteiro, do amor não aos pedaços, né? Do amor honesto, do amor verdadeiro. O amor, ele é uma palavra tão comum que significa tudo, ou seja, não significa nada. Muita gente confunde com paixão, até com tempero de comida. Tudo é amor, né? Mas o que é amar? E aí tem aquele poema de Camões, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder. É a frase de Jesus. Quem quiser ganhar vai perder, quem aceitar perder vai ganhar. Ou seja, amar é abrir. E aí foi que eu fiquei vendo esse negócio, amar é abrir, e vi que para abrir a mão tem 5 dedos, e eu pensei, quais são os segredos do amor? Esse negócio, o que é mesmo amor? Objetivamente, amar é abrir. Então eu fiquei pensando assim, será que o amor tem um código, ou tem alguns códigos, tipo uma senha, né? Qualquer lugar onde a gente chega, o pessoal pergunta. Primeira coisa que a gente quer, né? Para nos dar acesso a alguma coisa. Né? E será que o céu também tem uma senha? Né? Sei lá, eu fui procurar na Bíblia e no livro eu conto essa história. Né? Então, quantos caracteres teria a senha para alcançar uma vida equilibrada, feliz, saudável, amorosa e amável? Eu cheguei à conclusão que são 5. Davi tinha 5 pedrinhas naquela sacolinha, com uma delas ele venceu Golias. Ali a Bíblia começa com 5 livros do Pentateuco. Jesus tinha 5 chagas. Esse negócio de 5 é muito recorrente, né? A palavra Jesus tem 5 letras. David tem 5 letras. Então, esse número na Bíblia é muito eloquente. Tanto que é a união de 3, que é o número de Deus, com 2, que é as 2 naturezas de Cristo. Em muitas imagens de Jesus, ele aparece assim, né? E os orientais fazem o sinal da cruz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou seja, Trindade. E aí eu fiquei pensando, mas será que Jesus não deu uma chave? Será que ele não deu uma dica? E um mestre da lei chegou para ele e perguntou assim, qual é o código para entrar no céu? Qual é o mandamento maior? Qual é o resumo da Bíblia? E ele disse, escuta é a primeira palavra. Em hebraico é Shema, atenção, te abre, né? O segredo é o seguinte, amar, primeiro código. Segundo, a Deus. Terceiro, sobre todas as coisas. Quarto, e ao próximo. Quinto, como a si mesmo.
é um sinal da cruz e um sinal da luz. Eu agora tenho feito assim, ó, com a mão fechada no meu coração, e eu abro para lembrar que amar é abrir o coração, a mente, os ouvidos, enfim, abrir minha vida, abrir os braços, não é? E nessa dimensão de abertura, me abrir a totalidade que é Deus, onde eu encontro um Pai. Me abrir a natureza, que é um jardim criado por Deus, maravilhoso, com o qual eu devo viver uma relação de intimidade com a criação. É maravilhoso, né? Tomar um banho e conversar com a água. São Francisco de Assis nos ensina isso, né? Louvado seja meu Senhor pelo vento, pelo ar. Ai, que bom, estou respirando, estou vivo, não é? E ao próximo, onde eu encontro Jesus. E como a si mesmo, Santo Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu encontro Deus no reflexo das coisas, eu encontro Deus no céu, que é Pai, encontro Deus no outro, que é Jesus, e encontro Deus em mim mesmo, que é o Espírito Santo. E eu fui pesquisando esse negócio, e tudo isso está no livro, com desenhos e tal, para explicar, que essa era a graça original. Aí a vida tinha graça. E o paraíso era o equilíbrio dessas dimensões que me deixavam íntegro e integrado com essas 4 dimensões, que terminava numa quinta, que era a integridade, o eu total, não é? Mas como no meio do caminho sempre tem uma pedra, não é? O ser humano ouviu a voz errada, ouviu a pessoa errada, né? E inverteu a coisa. O que devia estar embaixo foi lá para cima e se tornou Deus. As coisas começaram a determinar a vida humana, e Deus que estava lá em cima foi para o lado, então quiseram ser iguais a Deus, e o irmão que estava do lado foi para baixo, então virou coisa. É o estupro, não é? Que está em voga agora, né? Irmão que massacra irmão. E aí aquela dimensão do eu mesmo, você trabalha isso naquele livro, Quem Me Roubou de Mim, né? Esse novo também, né? Tem uma nova edição, né? Uma cara nova, o sofrimento bater à sua porta. Eu me perco. Eu perco a minha identidade. Ou seja, anulo a minha identidade original. O ser humano lá naquele mito de Gênesis 1 a 11 é interessante porque ele narra esse mapa, né? Mapa da felicidade e também o segredo da infelicidade. Então quando Deus chega no jardim e quer conversar com os nossos primeiros pais, eles estão maquiados, eles estão mascarados, eles estão vestindo roupas. Aquela nudez maravilhosa, original, né, se perdeu. Teve que inventar a hipocrisia. Mil coisas sobre isso. Para não ter contato com essa nudez. E aí eu estou agora desenvolvendo uma ideia, Fábio, e está no livro também a intuição original, que é a lei da atração. Então eu percebi que para cada uma... É um capítulo daqui, né? A lei da atração. As leis da atração estão nessas 5 dimensões. Aqui no livro eu trato de cada um dos 5 códigos, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uhum. Depois, apenas para resumir, lá no final eu percebo como Maria viveu essa integridade de maneira perfeita e como houve quem roubasse a senha do céu. E essa ideia, eu tenho que dizer aqui, eu também roubei de um bispo argentino chamado Dom Virgínio Bressanelli, foi superior-geral da nossa congregação. Ele pregou um retiro esse ano aí em Atibaia e eu participei. E a certa altura ele disse, vocês já perceberam que poucas pessoas chamaram Jesus de Jesus? Eu parei para pensar. Eu falei, sabe o que é verdade? Dos apóstolos, nenhum chamou ele de Jesus. Mestre, Rabi, Senhor, o cego Bartimeu chamou Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Só gente lascada. Até o demônio na sinagoga de Cafarnaum chamou ele de Jesus, disse que ele sabia quem ele era. E o bom ladrão na cruz falou Jesus, quer dizer, meu Deus Salvador, Yeshua, lembra-te de mim quando estiveres no céu. E esse é o código, Jesus. Jesus é o nome que os primeiros cristãos repetiam sem parar. 5 letras, né? Jesus. Então os 5 segredos do amor, no fundo, é viver essa dimensão de Cristo. Cristo vive em mim. Mas essa integridade cristã, esse equilíbrio vital, esse segredo da paz, desse shalom, que é isso, né? Paz é isso, né? É shalom, é integridade, é harmonia, é estar de bem, né? É estar saudável, estar feliz. Ele tem leis de atração.
Então, há uma lei da gravidade. Olha que legal. Se eu soltar esse livro, ele vai cair. Ele vai ser atraído para a Terra. Nós também somos atraídos para a Terra. Há uma dimensão terrena que nos atrai. Mas se eu soltar a minha alma, ela vai subir. Então há uma dimensão de sopro em mim que tende a subir. Santa Teresinha do Menino Jesus tem trechos assim escritos maravilhosos. Ela fala que ela é um passarinho, que Jesus vai levar ela para o céu como num elevador. É a ideia da atração. O Padre Léo tinha isso muito claro. Buscai as coisas do alto. Tornou-se um momento crucial na vida dele isso, né? Percebeu? A lei da gravidade. Ele foi muito térreo mesmo, né? A gente que viveu com o Léo sabe. Térreo. Tanto que ele enfrentou os desafios. Mas você não tem a impressão de que no final ele estava feito um bicho da seda? Sim, quer dizer, completamente. soltando... Virou outra pessoa. É, outra pessoa. Meu pai foi assim também. Meu pai também morreu de câncer. E no final da vida, assim, na última semana, eu tinha a impressão que eu estava diante de um anjo. Né? Por quê? Aquela impureza toda do homem que bebia, o homem que fumava, o homem purificado, né? Purificada. Ele pediu, coloca na minha sepultura, eu quis ser bom. Né? As coisas do céu nos atraem. Mas não há só a lei da atração pela terra e atração pelo céu. Há uma atração pelo outro. Uma espécie de libido. Mas não é só uma libido sexual ou sensual ou erótica. Isso também existe e é bom. Né? Entre casais, maravilhoso o erotismo. O Papa falou isso agora na Amoris Laetitia, na carta maravilhosa para casais. Agora, há uma lei da proximidade que o Papa Francisco... A tendência a me tornar próximo do outro. Estou estudando muito Madre Teresa de Calcutá agora. Impressionante. A força, o magnetismo. Você não faz ideia a experiência que eu tive com as irmãs dela em Gaza. Ah, você esteve lá agora, Deus né? Do céu. Eu há muito tempo eu não me sentia tão tocado. Você está falando, você está descrevendo o que eu vivi. Uma atração térrea numa situação que me elevava. Era uma contradição. Missionárias da caridade, missionárias do amor. Que não se deixam nem fotografar. Não. Eu voltei, inclusive, em breve, eu estou só esperando ir ao ar a reportagem do Fantástico. Eu quero iniciar um trabalho hoje aqui no Brasil de ajuda à comunidade cristã que vive em Gaza, que é liderada pelo Padre Mário. Mas a gente não pode nem fazer propaganda delas. Eu quis ajudar lá no dia, ajudei pessoalmente, mas voltei para o Brasil com um desejo muito grande. E eu pedi, irmã, a gente não pode nem tirar uma foto com a senhora? E ela sorrindo, né? Não. Sim, não, ela diz o não sorrindo. O sorriso mais lindo do mundo, e dizendo, não, nós não fazemos propaganda da caridade. Se o senhor quiser nos ajudar, será muito bem-vindo. Fábio, eu volto que aqui. Eles acreditem por aquilo que o senhor disser de nós, foi o que ela me falou. Eu quero participar desse negócio aí, sabe? Com o maior prazer. Mas eu vou voltar aqui, é que eu ainda não posso falar tudo sobre um outro livro, né? Uhum. Que tem a ver com as missionárias da caridade, mas eu não consegui entrevistar elas de jeito nenhum. Eu digo isso, foi uma experiência humana que há muito tempo eu não me sentia tão atraído por uma realidade, por um conjunto de pessoas que não tinha nada a ver comigo. Elas só cuidam de muçulmanos porque, embora a iniciativa seja cristã, João, nenhuma daquelas, elas atendem crianças, 60 crianças rejeitadas, todas elas com deficiências. E essas crianças são filhas de muçulmanos, não são cristãs. Elas são cristãs, estão num ambiente de perseguição ao cristianismo e estão lá cuidando dos filhos rejeitados dos muçulmanos. É lindo. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele. Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver
e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Que não temos, se não temos coragem de olhar para essa crueldade e pensar que ela pode ser dissolvida pela força dessa mística de ter um coração semelhante ao dele. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Eu tive um momento da minha vida, por exemplo, que eu fui salvo das drogas. Estava um pezinho assim, para entrar no contexto da droga. Pode ser que você tenha vivido a mesma experiência que eu. Como é que eu fui salvo? Através de uma palavra conselheira. Você sabe por que eu entrei no seminário? Porque eu sempre tive vontade de ser padre. Desde criança, sempre tive vontade de ser padre. Mas como você sabe, eu me envolvi com outros projetos. Eu trabalhava no carnaval, imagina, não tinha nada a ver com a minha vida de padre. E num determinado momento eu quis adiar a minha ida para o seminário. E eu me lembro que eu ouvi uma palavra que foi salvífica para mim porque ela me orientou. Foi a tia Ló. Ela é uma querida amiga que me acompanhou. Foi uma mulher muito presente na minha caminhada espiritual. O nome dela era Luzia. Já faleceu a tia Ló. E eu frequentava muito a casa dela, porque eu sempre tive a mania de gostar de conviver com gente mais velha do que eu. Então eu era muito amigo da Valéria, filha dela, amigo do Paulo César. Eram meus amigos no meu dia a dia, porque tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Mas eu passava horas e horas e conversando era com a mãe deles. Então eu tinha o hábito de ir para lá à tarde, depois que eu chegava do colégio. E às vezes sentava, ficava horas conversando com a tia Ló. Ia para as missas com ela, ia para os encontros de casais com ela, ela sempre me levava junto. E um belo dia, eu me lembro, eu estava muito triste com umas coisas que tinham acontecido na minha casa. Tinha um contexto de vida familiar pesado, tia Ló conhecia de perto. Eu me lembro da palavra que ela me disse naquela tarde. E aquela palavra abriu um caminho de possibilidades dentro de mim, inclusive para a minha entrada no seminário. Uma palavra que foi profundamente elucidada, sabe? Ela elucidou alguns aspectos que até então estavam obscuros para mim. Aí eu entendi, claro, um tempo depois, né? Que naquela hora eu não fiz essa leitura. A teologia que me deu toda essa possibilidade de refletir como eu estou refletindo com você agora. Porque antes eu não sabia teologia. Eu não entendia o significado mais profundo do ser salvo. Aí eu, depois de muito tempo olhando para aquele momento que foi tão significativo para mim, que eu não consigo nem esquecer da expressão facial dela me olhando. Eu lembro que ela estava lavando roupa. Eu sentado assim perto do tanque, conversando com ela, e ela me disse: por que você não vai para o seminário? Você sempre demonstrou vontade. Por que você não dá um tempo para Deus agir na sua vida? E quem sabe Ele lhe comunicar aquilo que Ele quer e que dentro da sua casa está difícil de você ouvir. Eu me lembro que eu chorei, estava fragilizado com os problemas que estava vivendo. Mas naquela hora, Deus me salvou através da tia Ló. Aquela palavra me orientou. Tanto é que eu tomei a decisão ali
E vou mesmo. Até quis adiar para o ano seguinte, mas naquela mesma semana, Padre Maurício chegou lá na quadra da escola de samba onde eu trabalhava, me lembro direitinho. E me assustou com a presença dele, né? E aí, rapaz, vamos embora para o seminário? Imediatamente eu lembrei do que a tia Ló tinha falado para mim, de todo aquele contexto de salvação, Padre Maurício me salvando ali naquela hora, né? Porque ele se interessou por mim. Quando ele recebeu o comunicado que eu não iria mais, que eu iria deixar para um próximo ano, ele não se contentou com aquela resposta, ele foi atrás de mim. Ele foi me procurar, quis saber de mim, por que eu não iria. E ele não chegou perguntando, você não quer ir mais? Ele chegou com uma proposta muito interessante. E aí, rapaz, vamos embora para o seminário? Porque o Padre Maurício sempre teve uma habilidade muito grande de lidar com aquela faixa de idade que eu tinha naquele momento, né? Eu sei que ele é um homem que gosta de seres humanos, ele gosta de gente, por isso ele é um grande formador, por isso ele é um grande homem, é um grande orientador. Eu tenho uma admiração profunda pelo Padre Maurício e tenho uma gratidão eterna a ele, por saber que naquele momento ele se interessou por mim, ele procurou por mim e fez comigo o mesmo que a tia Ló tinha feito naquele dia, me salvou de uma situação, porque me orientou. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. Volto a dizer, eu tive muito perto de usar drogas, antes da minha entrada no seminário, é claro. E não entrei, por quê? Porque eu ouvi alguém também que me disse, que me salvou através de um conselho, que me orientou e que me falou assim, para que isso? Você vai ter tantas coisas boas para viver na vida. Se você experimenta essa droga agora, você está abrindo uma porteira que depois talvez você não tenha condições de fechar. E nós não podemos nem imaginar o que acontece na vida de um jovem quando ele abre essa possibilidade. Fuma um cigarro de maconha, usa um pouquinho de cocaína, toma uma bala, né? Como nas baladas se usa a expressão para o LSD ou uma outra droga que veio substituir, que foi encontrada inclusive no sangue daquele menino, o estudante da USP que morreu afogado. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Agora aqui nesse contexto desse evangelho, Jesus está propondo uma salvação muito interessante para os seus discípulos. Ele conhecia os defeitos de cada um. Ele sabia muito bem das mazelas que cada um levava dentro de si. Eram homens frágeis, fracos como nós, como eu, como você. Às vezes a gente olha para os discípulos e nós pensamos que eles eram seres superiores, né? Por isso foram escolhidos. Não. Ali todo mundo pecava do mesmo jeito que nós pecamos. Cometiam erros da mesma maneira como nós cometemos. Não havia ali uma seleção. Aliás, se você for ver a seleção de Jesus, ele não teve critério nenhum, porque ele só chamou de gente que não prestava. Agora, o que ele falava, a maneira como ele era amigo, como ele era próximo daquelas pessoas, era o tempo todo estabelecendo uma conexão para que a salvação acontecesse na vida daquelas pessoas. Ele tem também uma expressão: hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê?
porque aquela família foi reorientada. Aquela família foi tocada por uma palavra que provocou nela a mudança. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. E quando Jesus convida esses homens e mulheres que seguiam-no a terem um coração semelhante ao dele, ele não estava propondo um fardo, ele estava propondo um privilégio. E às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando um privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, a graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Essa música que está aqui no CD Solo Sagrado, que eu compus de maneira especial para a Festa da Misericórdia, é um roteiro. Quando alguém me ofender, então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende, quando alguém me machuca, com um gesto, com uma palavra, quando alguém me trai, quando a cruz da solidão pesa sobre mim, quando alguém me injustiça, quando alguém me calunia, quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita, é nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele, para que aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. Aí então a gente preserva o contexto da salvação, que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Este contexto humano é onde Deus pode agir ou ele pode ser privado de agir. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem.
Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Olhe para o que essa palavra diz para você. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala: olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Volto a dizer, nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio.